Você sabia que as linhas das mãos podem desvendar os mistérios do seu destino? Elementais da natureza, rituais, deuses, oráculo e bruxaria natural são o tema de hoje do meu encontro com o mago Michael Oliver. Eu sou o Dr. Alexander e vem comigo para este encontro que está imperdível. Michael, é um grande prazer te receber aqui no nosso encontro com o Doté. A gente tem observado que todo esse lado místico, né, esse lado de bruxaria, ocultismo, Wicca, que inclusive já tivemos aqui, né, pessoas renomadas desses segmentos aqui sendo entrevistados, a gente tem visto que tem sido muito explorado, né, na mídia, as pessoas buscando cada vez mais. Então, além de ser um prazer muito grande te receber aqui hoje para essa entrevista, a gente quer se aprofundar mais, conhecer mais sobre a bruxaria natural. Então eu queria que você se apresentasse aí para todos os nossos seguidores, né, que muitos têm inclusive uma grande vontade de conhecer, né, por tudo que a gente tem visto ali do teu trabalho, que é maravilhoso. Então, você se apresenta aí para eles e quero dizer para vocês que hoje teremos essa grande personalidade falando sobre bruxaria natural. Olá, Doté. Olá a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Meu nome é Michael Oliver, sou mago, terapeuta holístico, bruxo da bruxaria natural e também professor de vários oráculos dentro do segmento mágico e esotérico. Então, eu queria que você começasse explicando aqui para a gente poder entender bem o que significa a palavra bruxa, que é tão falado, mas tão mal interpretado, eu acho, né? Verdade. Para as pessoas em geral. Sim, na verdade, quando a gente fala em bruxa, né, nós já pensamos aqui naquela mulher, naquela senhora com uma verruga enorme no nariz, né? Muito feia, né? Que faz poções, pega as criancinhas do bairro, né, para fazer poções, elixires e tudo mais. Mas, na verdade, infelizmente, isso foi uma visão que a igreja e o governo da época, né, os grandes governantes, colocaram em cima da bruxa. A palavra bruxa vem de bruxos, do grego bruxos, que é desabrochar. Então, quando se fala em bruxa, se fala de uma grande transformação, de um desabrochar de uma pequena larva até uma borboleta. Então, a bruxa ela tem essa denominação aí de ser um ser positivo, alegre, feliz e principalmente que trabalha com a magia para transformar tudo aquilo que ela quer em realidade. Entendi. E o que é a bruxaria natural? Você pode nos dar uma Vamos lá, explicação? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Na verdade, a bruxaria natural é uma vertente da religião da deusa muito antiga. Por que é uma vertente? Porque, na verdade, ela surge mais ou menos há 2 milhões de anos atrás. Então, no período paleolítico, de 2 milhões até 13 mil antes de Cristo, era o período em que se praticava mais bruxaria natural. Por quê? Porque naquela época não existiam deuses, tudo era natural. Então se acreditava que se não se agradecia ao nascer do sol e o pôr do sol, ele não viria no próximo dia. Quando se acendia uma grande fogueira, se agradecia aos deuses do fogo, mesmo sem conhecê-los. Quando eles agradeciam aos raios, à chuva, porque a chuva era a água que alimentava a terra, que dava o alimento. Então, naquela época, naquele período, principalmente a mulher era vista como uma grande deusa, uma grande sacerdotisa, porque ela tinha uma sensibilidade maior e um contato maior com a terra e com os fenômenos da natureza. E então o homem também tinha um apreço muito grande com a natureza, mas ele era mais ligado ao sol e a mulher mais ligada à lua. Até que então ele percebe que quando ela dormia debaixo da luz da lua durante algumas noites, depois de 9 meses nascia-se um ser em miniatura, uma criança, um bebê.
o homem não sabia a importância dele que ele tinha na reprodução da vida humana. Então ele acreditava que aquela mulher era uma deusa, era um ser abençoado, porque só ela era capaz de gerar aquela criança, aquele ser iluminado. Não tinha consciência de que seria uma atividade sexual. Ele não tinha, ele acreditava que ela era sagrada, que ela era diretamente ligada à terra, que falava do crescimento, da abundância, da fertilidade. Então ele não sabia o papel dele, a importância dele que tinha ali nesse ato, né, da sexualidade e da geração da vida. Até que com o passar do tempo, no período neolítico já, isso entre 8.000 a 1.500 anos antes de Cristo, o homem ele começa a se tornar mais sedentário e começa a analisar e olhar um pouquinho mais a natureza. Então ele percebe que para nascer um pequeno animal é necessário a presença do pai, do macho e da fêmea. Então ele falou, poxa, peraí, eu também sou importante. Então naquele momento ele se iguala à mulher. Então ele se representa como um deus e a mulher como uma deusa. Então, com o passar do tempo, os homens veem a necessidade de limitar os seus territórios, para que não houvesse invasões, para que seus animais não fugissem. E então o que ele fez? Ele falou, já que a mulher e o homem são iguais, eu vou colocar a mulher também para defender os nossos territórios. Mas infelizmente a mulher acaba surgindo aí com uma delicadeza, com um lado feminino mais frágil do que o homem. Então ele percebeu que ela não era capaz o suficiente de tomar a frente e proteger aquela aldeia. Ou seja, eles não eram iguais. O homem ele se torna aí maior do que a mulher e acabou marginalizando e discriminando o lado feminino. Só que ela era mais ligada à natureza, mais ligada às ervas, à terra, ao ar. Era ela quem fazia os partos, ela era que era a aconselhadora da tribo, das grandes aldeias. Então, para ela ficou somente esse trabalho de viver e trabalhar com a natureza, e ele ficou ali com o papel de proteger, de ser o homem alfa, o rei daquela aldeia. Então, ele tomou conta e à frente de toda a comunidade e, principalmente, achou que era capaz de mandar também nas mulheres. Então, é aí que surge essa coisa do machismo, de tomar a frente, de falar, não, você tem que ser submissa a mim. E aí, com o passar do tempo, surge aí a imagem de Jesus Cristo, depois de alguns anos, depois de alguns períodos, e que tira também mais ainda a capacidade da mulher, porque Jesus Cristo era homem, então somente os homens são abençoados. Com o passar do tempo, aproximadamente aí em 800 depois de Cristo, o que a igreja percebeu? Que ela estava falindo, porque não existiam seguidores. E onde que eles foram? Naquelas aldeias que já existia uma senhora, uma anciã, uma mulher, que tratava com remédios, com a cura, dava conselhos. Então ele falou assim, não, vamos mandar o nosso padre até essas comunidades para recrutar fiéis, vamos falar a eles que Deus não está na tribo, Deus está dentro da igreja, para que houvesse aí uma ida até a igreja e automaticamente o pagamento do dízimo que manteria ali esses grandes fatores, né, religiosos. E o que acontece? Ele vai até a aldeia e fala assim, olha, a partir de agora vocês vão acreditar somente em mim. Eu sou a representação de Deus na terra, de Jesus na terra, de Deus, e vocês vão se reportar diretamente a mim para conselhos, eu vou ajudar, vocês precisam vir até a igreja. Mas, Oté, você imagina, você acha que naquela época, as mulheres da aldeia, que já tinham costumes de trabalhar, de passar com aquela benzedeira, com aquela bruxa, com aquela anciã, que trabalhava com as ervas, com os cristais, com os incensos, com os aromas, vocês acham que elas iam deixar de trabalhar com ela para ir diretamente com um padre, com alguém que não conhecia? Jamais. Não iriam. E aí a igreja começa a cair, porque não havia dinheiro, não haviam seguidores. Chegou-se a ter até um momento em que eles vendiam um pedaço no céu. Se você vir à nossa igreja, você paga a sua oferta, o seu dízimo, e nós garantimos que você vai para o reino dos céus. Mesmo assim, não funcionou. Aí, em 1500, surgem as primeiras universidades da época, e as 3 matérias eram Direito, Engenharia e Medicina. Vamos direto à medicina, que é o que mais interessa para a gente. Aí o médico se forma, normalmente naquela época só os homens de muito poder estudavam, e o médico se forma e vai até aquela tribo, tentar recrutar pacientes. Então, olha, eu sou um novo médico, eu estou aqui para tratá-las, tudo que vocês tiverem de problemas de saúde e dificuldades, vocês vão vir até mim. Só que é lógico que as mulheres não iam também lá ter os seus partos com um homem que ninguém conhecia. Então, insatisfeitos, esses médicos reclamaram com os grandes governantes, falando, olha, existe uma mulher
naquela tribo que está nos causando problema. Ela não nos deixa trabalhar, porque todo mundo só acredita nela. Então começa a surgir a imagem da bruxa para o lado negativo. A igreja fala, opa, então a gente precisa trazer uma imagem negativa para essa mulher, para ninguém passar com ela, se tratar com ela. Então se associa a imagem de Shiva, que é um deus hindu, com a imagem de Pan, que é um deus da floresta. Pan tem as pernas de bode e o casco de bode, chifres, e Shiva tem um grande garfo. Se une essas duas imagens e se faz a imagem do demônio. E acredita-se que naquela época foi dada a ordem de que todas as mulheres que se consultavam ou tinham seus filhos com aquela anciã, com aquela bruxa, era seguidora do diabo. Desse Deus maligno, Exatamente, né? desse Deus maligno. Com o passar do tempo, aproximadamente aí em 1600, surge um livro que se chama Maleus Maleficarum, que é o martelo das feiticeiras, que surgiu aí exatamente para se ajudar a identificar essas bruxas e como matá-las principalmente. Eram coisas absurdas. Por exemplo, se colocava uma grande balança. E numa balança colocava aquela mulher que era acusada de bruxaria e no outro lado um ganso. Se aquela mulher pesasse mais que o ganso, ela era uma bruxa. Dificilmente existiria alguém que pesaria menos que um pássaro. Humanamente impossível. Então, a maioria, elas eram queimadas, realmente enforcadas. Então já era um sistema para matar mesmo, né? Não tinha como ela fugir daquilo. Que volte aí a ter a nossa finança, né? A igreja volte a ter seguidores, eles comecem a ter medo de se aproximar dessa mulher. Com o passar dos anos, e com esse livro, para você ter noção o que eles faziam. A família daquela bruxa, daquela pessoa que estava sendo acusada, deveria pagar para a sua familiar, para o seu parente ser marginalizado, ser judiado, ser crucificado. Exemplo. Hoje, o inquisidor, né, chegava na família da pessoa e falava assim, olha, hoje nós queremos açoitar a sua parente, a sua irmã, a sua filha, tanto faz. Então você precisa me pagar 3 moedas por isso. A família pagava para o inquisidor para sacrificar a própria parente. Nossa. Além deles machucarem, teria que pagar para poder ter aquele sacrifício. Então foi terrível. E o que acontece? Depois de algum tempo, para você ter noção, em 1950 foi o último ato de crueldade que teve contra as bruxas. 1950, é muito recente. A última bruxa foi queimada em 1951. Para você ter noção. 1951. Nossa. Isso próximo à região do Vietnã. Então você imagina. Ainda existem lugares por aí no mundo que são lugares, muito a gente vê primitivos, né? A gente pensa que é só as grandes cidades, mas não é assim. Existem sim pessoas que matam mesmo, sacrificam mesmo, e isso acontece tanto na bruxaria quanto qualquer outra vertente, né, da espiritualidade. Tudo que é diferente, tudo que não segue uma doutrina, querendo ou não cristã ou católica, a gente acaba sofrendo esse preconceito, essa discriminação. Então, com o passar do tempo, as bruxas não deixavam de trabalhar, não deixavam de fazer os seus rituais. Então, por que a gente usa muito preto? Porque a bruxa, ela se vestia toda de negro, entrava no meio da floresta para fazer os seus rituais. Então, o preto é associado à magia, à escuridão e à proteção, principalmente. Por isso que se vê muitas pessoas praticantes de magia com a cor negra, uma cor de proteção para a gente, né? Que foi associado erroneamente ao negativo também. Tudo foi levado, né? Mas tudo tem um porquê. As pessoas, infelizmente, julgam sem saber. É porque eu vejo pessoas dentro do meu segmento. Não posso botar preto para ir a um ritual. Não devo ir de preto. As coisas simples, né? Tem gente que vem jogar, às vezes, na casa espiritual. Eu vim de preto, tem um problema? Então a gente percebe que foi associado mais à magia do mal. Exato. Eu acredito que até você explicar todos os aparatos aqui negros podem ser assim, mal interpretados também, que isso existe até hoje. Se vê o negro se associa ao obscuro, ao oculto, e não é isso. Mas se fosse um altar todo branquinho, seria de luz, de paz. Mas para nós amor. O preto é realmente a proteção. E Maicon, o que diferencia a bruxaria natural das demais vertentes da bruxaria? Então, com o tempo, mesmo praticando toda essa ritualística escondida, né? Surge aí a libertação das bruxas, depois do século XX. Então, existem 2 vertentes da magia, que hoje a gente conhece como o Wicca, né? E a bruxaria natural. E lógico que muitas outras, mas as que mais estão em evidência são essas 2. A bruxaria natural é uma filosofia de vida, ela não é uma religião. Então, uma filosofia de vida permite você seguir todas as outras religiões, outras seitas que você
gosta e frequenta e é praticante, e seguir a bruxaria natural. Então, a bruxaria natural coloca dentro do seu círculo mágico, dentro da sua ritualística, seres e deuses de outras religiões. Por exemplo, eu posso abrir um círculo mágico de magia e colocar Oxum dentro desse círculo e pedir a bênção a ela. Posso colocar deuses católicos, santos católicos, posso colocar deuses indianos, hindus. Então, a bruxaria natural permite você utilizar de outros panteões para trabalhar com magia. A Wicca, a diferença é, eles cultuam o deus e a deusa. E talvez não permitam aí a utilização de outras vertentes e panteões dentro do seu círculo mágico. Eu acho, pelo que eu tive uma entrevista agora há pouco tempo, eu acho que não. Só segue aquela vertente. É isso pelo mesmo. que eu pude Eles perceber. seguem a vertente. Nós também, nós da bruxaria natural seguimos. Por quê? A mulher era associada à lua, é a nossa grande deusa. O homem era associado ao sol, é o nosso grande deus. Mas o porquê de limitar Se você somente pode se você pode abranger conhecimento e outras trazer mais energias? forças, de repente, não seria isso? Como? Trazer mais força para dentro Exatamente. do teu ritual, do teu... Às vezes você acredita tanto em anjos, por que eu não posso colocar a energia dos anjos dentro do meu círculo mágico de bruxaria? Se eu acredito tanto naquilo, aquilo vai ter um poder enorme dentro do meu círculo. Verdade. Então a bruxaria natural, ela foi idealizada pela Tânia Gori, de São Paulo, de Santo André, na verdade, que é da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa, em 1996. Então faz 20 anos que ela trouxe essa ideia, mas isso já existe há muitos anos. Tá? Então a grande diferença dos dois é essa. Bruxaria natural permite-se aí agregar vários deuses e panteões. A Wicca, ela tem essa limitação, porém muito forte e muito equilibrada também. Perfeito. Como você conheceu a bruxaria? Olha, a bruxaria natural, doutor, entrou na minha vida de uma forma que me traz muito orgulho, que foi através da minha avó. A minha avó, mesmo seguidora da igreja evangélica, possuía um jardim com várias ervas. E ele, diariamente, ela falava, vamos regar essas ervas? Vamos, isso eu com 13 anos. Vamos regar as ervas? Vamos. E aí, quando a gente estava regando aquelas ervas, ela pegava e falava, olha, essa daqui é a sálvia. A sálvia funciona para isso, isso, isso magicamente. Essa aqui é a roda, funciona para isso, isso, isso magicamente. Olha o boldo, é muito bom para o estômago, para o fígado, para o rim, mas também é bom para isso, isso, isso magicamente. Então a bruxaria natural ela entrou na minha vida através desse cuidado de ervas com a minha avó aos 13 anos. Mas ela teve seu Marte mesmo, a sua explosão de sensações com 16, quando eu conheci a Universidade Livre Holística Casa de Bruxa, em Santo André. Inclusive, olha, até feio falar, mas eu matava as aulas durante a manhã. Quem não fez isso? E andando, que são quilômetros da minha casa até a Casa de Bruxa, passava a manhã todinha lá num lugar que chama Bruxoteca, que era uma biblioteca somente com livros ligados à bruxaria. Dava meio-dia, estava voltando para casa, andando, e aí retornava. Então, hoje me traz muito orgulho isso, por quê? Porque hoje eu sou professor dessa escola. Nossa, então, eu sou muito feliz e muito grato pela minha avó, naquele momento, mesmo seguindo outras vertentes de religiões, ter me ensinado e ter me passado um pouquinho do que é a magia. Mas é o que você falou lá atrás na explicação. Eu acho que esse magicamente que ela falava é onde vai despertando aquela nossa porção interior mediúnica, mágica, energética. Eu acho que isso é despertado assim, né? Exatamente. Eu tive uma infância bem parecida no sentido espiritual com a sua, em que o meu avô é que me auxiliava, eu passava mal, aconteceu muitas coisas. Então ali eu sei que aconteceu magicamente para mim quando ele fazia isso, né, com as minhas entidades, foi quando eu comecei. Então eu observo em várias pessoas que eu conheci ao longo da vida que magicamente tem sempre um despertar em algum momento. Você foi com ervas, o meu com entidades, ou seja, sempre essa força ela vai achar uma forma de despertar na pessoa, né? De aflorar, não é né? Em vão, não é em vão. Tanto até que aos 16 anos eu entrei no centro de Umbanda, aos 16. E mesmo ela na igreja, quando eu tinha aqueles lápis, falava assim, não vou mais frequentar. Ela falou, frequente, porque esse é o seu caminho, essa é a sua missão. Então era uma mulher de outra religião, muito né? sábia, mesmo sendo da igreja evangélica. Que Mas hoje é uma linhagem que infelizmente nos acusa muito. Eu acredito que ser religiosa, isso é igual a sua avó. Não sei se eu falo você compreender. Exatamente. Mas quando você é sábia, né, uma pessoa que tem sabedoria, ela faz isso. Eu acho que uma pessoa tenta tolir a outra, trazer para a sua religião, tudo isso aí eu acho que enfraquece. E isso causa guerra, causa problema nessa nossa guerra social e espiritual que existe hoje, infelizmente, né? A falta de respeito com o outro.
a visão deveria ser um pouquinho maior. Exatamente. Olha quem ela preparou para a vida, a sua avó. Exatamente. Ela podia ter tentado te trancar numa igreja, digamos assim, acabar ou sufocar esse lado. Tirar a essência. Tirar a sua essência. Não, o magicamente que você falou, você foi falando, aquilo foi eu fui vendo quase que a cena, o magicamente acontecendo. Então, quantas pessoas não precisariam de uma avó assim, de uma mãe, de uma tia, que esse magicamente acontecesse? Quantas pessoas deprimidas que o bruxo foi... Verdade. Né, sufocado e morreu, ou está trancado dentro da pessoa. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse seu estudo, né? Já que você falou da Escola dos Bruxos, como que aconteceu isso, como que foi o processo lá dentro? Sim, há 20 anos existe em Santo André a Universidade Livrolística Casa de Bruxa, que é organizada, que foi idealizada pela Tânia Gori, que é uma bruxona super famosa aí no meio, né? E, na verdade, o que eu fiz? Com 18... você vê que maluquice. A minha mãe, ela pagou um curso para mim. Ela pagou um curso de informática. Assim, você vai fazer informática, todo mês eu vou te dar esse valor e você vai pagar o curso e faça esse curso de informática. E o que eu fazia? Eu pegava aquele valor do curso de informática e pagava o curso de bruxaria natural, que eram de 13 meses. Até que passou um tempo e minha mãe falou assim, como que está o seu desenvolvimento? Mesmo ela já sabendo que eu não estava indo no curso. Como que está o seu desenvolvimento? Eu falei, está muito bem, mãe. Meu desenvolvimento. Ela falou assim, mas por que você não me fala a verdade? Fala que você está estudando em outro lugar, porque eu sei que você não está lá. Aí eu falei, realmente. E ali eu me abri para minha mãe e falei para ela, olha, o meu caminho é esse, eu fui instruído a isso, e ela aceitou, graças a Deus, graças à espiritualidade. Então, dentro desse curso de bruxaria natural que a Tânia ministra, são 13 meses, tá? E dentro desses 13 meses se aprende toda a egrégora e toda a linhagem da bruxaria natural. Desde a utilização de cristais, ervas, incensos, desde a radiestesia, desde do pêndulo, desde de cromoterapia, poções, encantamentos, feitiços, pós, ervas. Então é um curso bem completo. E como eu disse, graças a Deus, hoje eu ministro aulas dentro dessa escola na linhagem de oráculos. Então, eu sou professor de leitura de mão, sou professor de cafeomancia, sou professor de algumas linhagens de ervas, como ungüentos, feitiços e encantamentos também. Então, é um prazer muito imenso e eu agradeço até a Tânia Gori por essa oportunidade. Muito bonito isso, né? Eu sempre que eu escuto a história de uma pessoa, eu fico observando exatamente isso, a importância que outras pessoas têm da formação. Quando você encontra, né, ao longo da vida bons mestres, eu hoje tenho a honra de muitas pessoas que aprendem comigo nos cursos que eu ministro, me chamam de mestre. No começo eu ficava meio, mas mestre, né? Que a gente tem uma visão diferente até de si. Sim. E hoje eu vejo isso, o quanto você é na vida, durante a vida mestre, na vida do outro, quanto faz a diferença. E você pode observar que pessoas que tiveram mestres poderosos ou dedicados, né, realmente conectados com o que estão ensinando, eles acabam formando pessoas que só vão crescer. Perfeito, isso né? Eu acho que tolir a pessoa de alguma coisa, e isso acontece muito com as famílias, né? Sim, não gostam. Principalmente famílias. Né? Porque você imagina uma mãe pensar, meu filho está estudando magia, bruxaria, em vez de fazer o curso de informática, o que vai dar um futuro a ele. Exatamente. Como se o futuro fosse aquilo que nós queremos para o É a outro. visão que as pessoas acham, né? Exato. Então, na verdade, existem muitos bruxos adolescentes hoje que passam por isso. Que compram sua revistinha de magia e durante as noites, escondido no quarto, fazem essa leitura. E eu fazia Mas aí, quantos são obrigados a fazer seguir a informática exatamente. E se perdem no começo? Exatamente, se perdem infelizmente. Mas hoje a bruxaria, a gente está aí, a universidade está aí, a Tânia Gori, tantos nossos da bruxaria natural, para desmistificar essa visão tão ruim que a bruxa tem. Então, às vezes, quando a pessoa pergunta para mim assim, mas bruxaria? Você é da bruxaria natural? E sim. Você já tomou algum chá para dor de estômago? Já tomou seu boldo? Já tomei meu boldo. Você já tomou algum banho de sal grosso? Aquele que fala, vamos tirar todas as coisas? Já tomei. Você está praticando magia. E a pessoa, não, eu não. Sim, você está praticando magia, isso é muito mais antigo do que qualquer religião. Então não tem por que as pessoas discriminarem tanto as pessoas que usam e utilizam da natureza os seus elementos naturais, ervas, cristais e aromas, para poder justificar você é do mal e você é do bem. Isso não existe. Perfeito. Isso não existe. Michael, eu venho observando, né, hoje em dia, eu acho até que sempre foi assim, que oráculos, eu acho, quando a gente fala em bruxo, quando você fala no Pai de Santo, quando você fala em espiritualidade, a primeira coisa que as pessoas, até os mais leigos, né,
vem na cabeça deles é oráculo. Tipo assim, o que que essa pessoa joga, né? O que que essa pessoa faz. Eu digo porque quando me apresentam, esse aqui é meu amigo e também é sacerdote, o que que você joga? Parece que é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas. Então nós sabemos que você, entre, acredito que outros oráculos, mas se destaca muito, né, na quiromancia, né? A cafeomancia, que eu acho que vem te lançando, pelo menos foi o que chegou até a minha pessoa, como um grande cafeomancista, e runas. Sim. Então eu queria que você faça um pouquinho de cada um desses oráculos aqui pra gente, e também fizesse na demonstração, eu já me coloquei aqui, né, à disposição, para que você possa explicar um pouquinho da importância, como funciona. Perfeito. Eu acho que é não só uma grande curiosidade deles saberem qual o oráculo que você faz às vezes, mas como é, tendo em vista aqui que, por exemplo, runas e cafeomancia acho que é um pouco menos falado, né? Exato. Divulgado, e quiromancia muito se fala e pouco se vê pessoas com técnica para isso. Exato. É muito aquela coisa de eu vou ler a sua mão e... Exatamente, as pessoas não é às vezes associam como muito funciona. a algo, assim, desligado da espiritualidade, né? Eu vou ler sua mão, mas as pessoas não sabem que a fundo disso tem muita coisa e muita história. Toda bruxa, Doté, tem um oráculo. Toda bruxa tem um oráculo para poder direcionar, para poder aconselhar se aquele é o momento dela fazer um feitiço ou não, se ela deve fazer ou não, se existem aí fatores importantes a serem tratados na vida dela, ou dos consulentes, ou dos clientes, enfim. Eu trabalho com 3 oráculos que são os meus carros-chefes. Lógico que a cafeomancia é o primeiro oráculo que me veio, então ele é muito mais forte na minha vida, né? Mas a quiromancia é algo que é apaixonante, que eu trago já há muitos anos. Runas também, cartomancia, tarot também. A quiromancia, existem 2 vertentes, então são a quiromancia e a quirologia. Quiromancia, como o nome já fala, toda mancia trata do lado de prever, adivinhar, sentir, intuir. E a quirologia é um estudo mais prático, mais teórico, um estudo mais ligado também à saúde. A quiromancia surge aí na Índia. Então ela surge pelos hindus há mais de 5.000 anos atrás. Desculpa, 5.000 antes de Cristo, ok? Então, um dos oráculos mais antigos aí que nós temos. Inicialmente surge a quiromancia védica. Então, antigamente, os indianos pegavam as mãos e falavam assim, olha, eu sinto, sem fazer uma leitura, eu sinto aqui que você está passando por esse momento, e aquilo ali era considerado como quiromancia védica. Até que com o tempo, foi acrescentado dentro da leitura de mãos a astrologia, porque existem montes planetários, ok, em cada setor das mãos, e foi atenuado também a quirologia, que é um estudo mais clínico em questão à saúde, que vem dos chineses. Então, quando a gente fala de leitura de mãos, as pessoas falam ciganos. Verdade. Imediatamente se vê ali uma cigana lendo mão e se tem a imagem de uma cigana. Muitos dos ciganos surgiram da Índia, muitos deles. Então, na verdade, eles propagaram esse oráculo para outros países. Mas realmente, quem fundou, quem trouxe aí essa vertente tão bacana e maravilhosa para a gente, foram os indianos e as ciganas indianas, ok? A leitura de mão é uma coisa muito simples, né? Nós temos na leitura de mãos 3 linhas que são consideradas principais, que são linhas coração, pensamento e vida, e tem algumas linhas secundárias, que são 4, que são linhas de Mercúrio, que falam da saúde, são linhas de Sol, que normalmente vem aqui, que falam das realizações financeiras, destino, e cinturão de Vênus, que fala do seu lado amoroso. Numa mão nós podemos identificar casamentos, filhos, viagens, o quanto essa pessoa é amorosa ou não, o lado mágico dela, a atualidade através do bracelete falaria de amor, saúde e prosperidade. Fala dos montes, conforme o monte está mais evidenciado, tem aí um aspecto, por exemplo, esse daqui é o Monte de Vênus, quanto mais acentuado e mais alto, mais aquela pessoa é amorosa, doce, tranquila, amiga. Já estou curioso. Já olha automaticamente. Muita coisa. Então, inicialmente, para se fazer uma boa leitura, tem que saber qual que é a mão que vai falar do presente e do futuro, que normalmente é a mão dominante, a mão que a pessoa escreve. Eu okay? sou canhoto. Ah, você é canhoto? Sou canhoto. Então é outra. Ok. Ok. Se você é canhoto, você utiliza a mão da esquerda para escrever, ok? Então aqui nós temos as 3 linhas primárias, que são aqui coração, cabeça e vida, ok?
Fala-se que quanto maior for essa linha, mais intenso você é naquele âmbito. Então vamos supor aqui, vamos falar da linha do seu coração. É uma linha grande que fala do seu lado amoroso, das suas afetividades, de um bom coração. É uma linha que dá uma boa inclinada, que fala que você também é muito observador quando se fala em coração e amor. Quando se tem essa subidinha também, se fala um pouco até de ciúmes, se fala um pouco de apego, cuidado, zelo. Se é meu, eu vou cuidar. Não quero que mexam nele, ok? Existem aqui também algumas correntes, né? E correntes dentro da quiromancia, falando também de valores familiares. Então, eu faço muito hoje, em questão do meu coração, o que eu aprendi com a minha vida, com os meus ensinamentos, com a minha família, ok? Mas graças a Deus uma linha grande que fala aí de uma pessoa de um bom coração doce, tranquilo e também caridoso, ok? Sempre que possível, sempre que se pode, você ajuda as pessoas porque você tem um bom coração, tá? Sempre observando também se é necessário, se essa pessoa realmente precisa da sua ajuda, ok? Linha do centro, a linha do mental, linha da cabeça. Então você vê que é uma linha grossa, grande, que tem muitos pensamentos, porque tem muitos veios. Ó. Então você aparenta ser alguém calmo, mas a cabeça está a mil o tempo todo, planejando N coisas. Não adianta tentarem te parar, porque você não para. Você é até um pouco teimoso. Se as pessoas falam assim, não, doutor, você não vai fazer, aí que você faz mesmo. Porque isso já está todo planejado, está todo no seu mental, e isso toma a frente aí. Muitos pensamentos, muito observador. Também planeja muito as coisas antes de tomar qualquer atitude, porque é uma linha grande, extensa e forte, ok? Sua linha de vida é uma linha bem longa, graças a Deus a espiritualidade. Você tem uma linha que chega aí até mais de 80 anos, então você vive, graças a Deus, muito ainda. Não há vestígios de doenças ruins, porque é uma linha grossa, uma linha direta, uma linha forte, que aparece bem dentro das suas mãos. Então, não haverão problemas ligados ao seu corpo e à sua saúde, ok? Às vezes, só tomar um pouquinho de cuidado em questões de pressão, sangue, só isso. Mas nada demais. Essa aqui é o seu monte de Vênus, que fala da sua forma de ser em questão a sentimentos. Então, se vê que ele é alto, ou seja, você é muito cuidadoso quando se fala em relacionamento. Se depender, você coloca dentro de uma caixinha para cuidar. E isso é muito bom. Esse lado aqui, esse monte aqui, fala da lua, que é o seu lado mediúnico, o seu lado mágico, o seu lado feminino, o seu lado doce. Então, normalmente, quando as pessoas têm esse lado aqui mais atenuado, falam de pessoas carinhosas, amorosas, que entendem principalmente os âmbitos femininos, ok? Aqui nós temos um monte de Mercúrio, que fala da saúde, graças a Deus, uma saúde estável. Esse daqui é um monte de Apolo ou um monte de Sol, que fala das nossas prosperidades. Existem linhas aqui que falam que os seus caminhos e que você é muito dedicado para tudo aquilo que você acha que vai te dar sucesso. Então, se eu sinto que aquilo vai me levar até algum lugar, eu me dedico mesmo e faço daquilo ali uma grande oportunidade. Ok? O dedo de Saturno, ele é muito bom porque quanto mais baixo, melhor. Ok? Porque Saturno fala de algumas limitações. Então, se ele está baixo é porque ele não é tão atenuado na sua vida. Isso é muito bom. As limitações que você tem, você consegue passar por cima delas. Isso é muito bacana para você. Aqui a gente fala do monte de Netuno, que fala do seu lado mágico, do seu lado espírita, do seu lado intuitivo, do seu lado de poder, e ele é bem atenuado, ok? E isso é muito bom. Isso fala de uma pessoa vidente, de intuição, de visão, de poder e de magia. Essa linha aqui no meio seria? Na verdade, é esse monte aqui, ó. A gente aperta e ele dá essa subidinha aqui, ele é atenuado, ok? Essa linha que você tem cruzando aqui é a sua linha do sucesso. Poucas pessoas têm essa linha. Eu reparei que eu não vejo nas mãos. Poucas pessoas têm. Essa linha fala de realizações, crescimento, brilho pessoal. E isso é muito bom, porque se você vê, ela acompanha a sua linha da vida. Então, o seu brilho pessoal está diretamente ligado ao seu destino. O seu destino sempre é estar à evidência, à frente das pessoas, tomando a frente, sendo positivo e trazendo equilíbrio para as pessoas também. Por quê? A sua mão, ela tem também o formato do M. Quem tem esse M no centro das mãos são pessoas que vêm para mudar a vida dos outros. Pessoas que vêm para fazer mudanças grandes, realizações. E isso é muito bom. O seu bracelete, ele tem a primeira linha que fala da saúde, a segunda que fala das questões financeiras e a terceira que fala de amor. Então nós vemos uma grande linha aqui falando de uma saúde muito forte e resistente, a segunda linha que vem falando da prosperidade muito bem equilibrada, e a terceira linha que vem falando do âmbito amoroso. Você não vive sem relações positivas. Você não consegue
se sentir sozinho. Você gosta de sempre ter acalento e dar esse acalento também para as pessoas. Verdade. Então, uma leitura básica, lógico que a gente consegue passar horas aqui, mas uma leitura básica é basicamente isso. Realmente o que você falou aqui na quiromancia é o meu jeito de ser mesmo, assim, perfeito e fantástico. Engraçado que mesmo, Michael, com todos esses anos de cultura cigana, já que as pessoas associam a leitura de mãos Sim. a cigano, não tem jeito, mas eu nunca tive minha mão com uma leitura profissional, digamos assim. E eu sou uma pessoa que eu prezo muito isso. Eu, quando formo as pessoas no curso de baralho cigano, eu falo, ó, nada desse negócio de que eu tenho intuição e eu vou jogar baralho cigano. Não, você tem que ter a técnica. Primeiro, saber o que cada carta diz, em que casa ela está caindo, se aquela carta quer falar sobre saúde, amor, negócio, prosperidade, dinheiro, espiritualidade. Então, eu não costumo, não gosto de oráculo sem conhecimento. Sim. As pessoas... Porque uma hora que a intuição não vem, o que você faz? Então, você fala besteira, né? As pessoas falam assim, eu vou jogar esse oráculo só pela intuição. Se você tem intuição, você não precisa do oráculo, não é? Você sentaria na frente de uma pessoa e ali você falaria N coisas porque a sua intuição está gritando. Então, se é só intuição, não busque oráculo. Trabalhe com a mediunidade, com a espiritualidade. A gente faz isso no dia a dia, né? Um amigo fala, tô indo embora. Pera aí um pouquinho. Dá um tempo, espera. Espera um pouquinho, Isso sim. dá mais 10 minutos. Isso é usar a sua intuição. Mas o oráculo, ele está aí para ajudar a potencializar essa sua intuição. Existe uma leitura técnica primeiro. Exatamente. Da mão, do café. Exatamente. E um bom quiromante, um bom leitor de mãos, ele faz tanto a leitura intuitiva, que é a quiromancia, tanto a leitura das linhas das mãos. Então, uma boa consulta mesmo, ele tem que estar atenuado a espiritualidade e também o conhecimento nas linhas. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta de cunho particular sobre o que você falou. Quando nós envelhecemos, não sei se alguém já pensou isso, quando nós envelhecemos, costuma enrugar as mãos. Sim. Muda alguma coisa ou isso? As linhas, elas mudam de 6 em 6 meses, conforme os fatos acontecem. Exemplo, eu falei aí de uma estimativa de tempo de vida de 80 anos. Mas ok, eu vou ter uma estimativa, mas eu gostaria de ter mais. Isso pode ser mudado conforme o seu estilo de vida e a sua rotina. Então, se eu fumasse, eu poderia parar hoje de fumar? E isso aumentaria. Exatamente, mudam constantemente. A quiromancia, ela não é considerada um oráculo, porque os indianos acreditam que as nossas mãos são o nosso livro da vida. Então, você já viu alguns indianos que pintam as mãos, as mulheres pintam, eles enfeitam, elas tingem, elas trazem felicidade para o livro da vida delas. Eles passam um unguento nas mãos para poder purificar e aumentar aí a força e a vitalidade da energia da vida deles, porque eles acreditam que a vida está aqui. Então não é um oráculo, porque um oráculo você precisa manipular algum tipo de situação. E aqui não, a gente faz uma leitura do seu livro de vida, dos seus fatos importantes. Porque, na verdade, a mão ela não vem falar de fatos superficiais. Ela fala de situações que realmente vão acontecer na sua vida. Enraizados na tua alma, né? Na tua linha da vida. Estão prescritos no seu livro da vida. Olha, eu tenho certeza, Michael, que nesse momento que a gente falou sobre esse assunto, e você lendo a minha mão, todo mundo deve estar vendo essa entrevista e já... Como eu queria o Michael aqui. É um ótimo momento, né, para te procurar e fazer uma leitura, porque realmente é importantíssimo. O pessoal se interessa muito por essa arte. Fantástico. Eu me apaixonei aqui. Agora depois vou ficar sozinho depois, gente. Quero esticar mais um pouquinho aqui, quero trazer mais para cá. E me diz uma coisa, e a famosa borra do café, leitura de borra do café, que é a cafeomancia, que todo mundo fala tanto nisso hoje, e isso está sendo muito levantado, esse tipo de oráculo, né? Porque eu tenho visto aí nas redes sociais pelo teu trabalho, do qual eu quero parabenizar. Eu fiquei muito curioso. Hoje não só uma entrevista, mas a curiosidade desses oráculos me chamou muita atenção, principalmente a borra do café. Porque esse, então, na minha cabeça, era uma técnica muito distante, né? Em que muita gente não sabe nem se existe mesmo. Acredito muito nisso. Porque, na verdade, as pessoas falam de leitura de borra de café, ela já pensa numa senhora, vestida de árabe, com pano na cabeça, gorda, velha, fazendo aquela leitura. Não sei se você lembra da novela O Clone, que tinha Zoraide, que fazia leitura, né? E as pessoas associaram muito isso ao antigo, a pessoas mais velhas. Mas hoje, cada vez mais, é um oráculo que vem desenvolvendo aí muita importância dentro do nosso meio esotérico. Está sendo muito conhecido e, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de passar esse conhecimento a várias pessoas. E tem aí várias turmas e vários alunos. Até agradeço a todos eles pelo carinho. Então, cafeomancia é um oráculo muito antigo.
Primeiramente, acredita-se que os chineses, com a leitura do chá, que foi a primeira vertente de ler algo em xícaras, tenha surgido. Então, isso há muito, muito tempo antes de Cristo, provavelmente há 800 antes de Cristo. E aí, os árabes, quando descobriram o café no século XIII, trazem aí essa leitura, essa divindade. Por quê? Eles tratam muito melhor o café do que nós, porque o café foi descoberto lá. Tanto que eles esconderam o café até o século XVII. Eles falavam, isso aqui é uma bebida abençoada por Deus e pela espiritualidade, e ninguém deve ter o café. Até que ele foi roubado e conseguiram aí passar esse café para outros países até chegar no Brasil. Então eles, acreditando que o café era algo entregue por Deus, por Alá, eles esconderam até o século XVII. Até que Baba Budan, que é um indiano em peregrinação por Meca, conseguiu roubar 7 grãos. Infelizmente foi um ato mortal, porque ele foi morto por ter roubado, mas o café conseguiu chegar aí a outros países, a França, a Martinica, e em 1727 chegou no Brasil por Francisco Melo Palheta. Então, logo no século XIII, assim que ele foi descoberto, eles já começavam a tratar o café muito melhor que o brasileiro. Por quê? Eles moíam muito esse café fica como um ponto de solúvel, de tão fino, né? Eles tratam muito, eles colocam iguarias dentro desse café, cardamomo, cravo, canela, para que aquele café ficasse mais gostoso ainda. E o que acontece? As mulheres da antiguidade, quando tinham visitas na sua casa, né, serviam os cafés e aí no final falavam, você já terminou? Posso pegar a sua xícara? Pegava a xícara da mulher, da visita, ia para a cozinha, virava, vamos saber da vida dela agora. Vamos ver, mas tô vendo aqui que essa mulher tem dinheiro. Tô vendo aqui que essa mulher tem outro caso com outra pessoa. Tô vendo aqui que essa mulher é brava, entende? Então de início, foi algo lúdico para saber da vida dos outros. Até que a espiritualidade, lógico, com as bás, as mestres, espiritualistas da época, começaram a fazer uma interpretação diferente, utilizando a intuição e o estudo dos símbolos dentro da café-almancia. Então, hoje eu vou preparar para você um café, para a gente poder fazer uma leitura para você e para o seu programa. Vamos sim. Toma não, doutor, está forte. Isso. Então você terminou aqui de tomar o seu café, você pode perceber que a borra de café ela fica toda no fundo da xícara, né? Então a ritualística é simples. Nós pegamos o pires com alguns guardanapos. A alça da xícara sempre tem que estar virada ao consulente, porque a alça representa o momento atual, o elemento fogo, ok? E aí você segura comigo, da mesma forma. Nós falamos assim, por Deus, o clemente, o misericordioso, que é a primeira surata do Alcorão. E aí nós fazemos a virada da xícara, ok? Então nós aguardamos aí em torno de 1 minuto para que se formem os desenhos na parede da xícara e nós fazemos a leitura depois. Existem tradições que colocam em cima aqui, enquanto o café esfria, uma aliança trazendo a prosperidade amorosa para o consulente. Existem café-almantes que colocam uma moeda antiga para trazer a prosperidade financeira. Então, já posso fazer aqui um... Pode, já posso? deve, com certeza. Isso aí vai te atrair mais amor ainda para a sua vida e para os seus caminhos. Então isso é muito bacana, porque às vezes o consulente vem com algum tipo de problema. Estou passando por problemas espirituais. Eu posso pegar um quartzo branco, eu posso colocar uma ametista, eu posso colocar um terço. Você vê que já é uma magia que você está fazendo para ajudar a pessoa. Em cima do próprio oráculo. Por isso que é bom a gente sempre saber de vários conhecimentos para poder agregar o que a gente já tem. Então, exemplo, eu tenho alunos que são bandistas, candomblecistas, colocam um fiozinho de contas em cima aqui, representando a espiritualidade dele, e por aí vai, tá? Aí você já pode retirar seu anel. Existem tradições que falam que se a xícara gruda, assim como grudou a sua, no fundo do pires, se indica sinal de boa sorte. Opa, que bom. Isso é muito bom. E aí, aqui dentro, se formam as figuras dos seus caminhos. Então, a leitura ela é feita por pontos cardeais, que são pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Dentro da café-almancia, aqui é representado pelo elemento fogo, que fala das nossas ações, que é o elemento do ponto cardeal do sul, das ações, dos planos, da espiritualidade. Aqui nós temos o norte, que vai falar das questões financeiras. Aqui, do leste, que vai falar dos nossos pensamentos. E aqui, diretamente ligado ao elemento água, o oeste, que vai falar dos sentimentos. O fundo da xícara fala da espiritualidade. Então, o que nós vemos aqui de início no leste, que fala do pensamento e do plano. Nós vemos 2 colunas, ok? Colunas representam planos.
E quanto mais próximo à borda ele estiver, mais esses planos estão próximos de serem concluídos. Porque o próximo passo é o elemento fogo. Então esses planos caminham para cá e realmente acontecem, explodem na sua vida. Por enquanto são planos muito bem estruturados, ou seja, esse resto de ano agora que nós temos abre para você a realização de muitas vontades particulares, ok? Muitas vontades bem realizadas e bem estruturadas que vão trazer para a sua vida muitos benefícios. Por quê? Aqui a gente tem uma queda de uma cachoeira. Dentro da café-almancia, a água representa os nossos desejos, os nossos sentimentos, e ele está diretamente ligado no seu plano atual. Então, o que isso diz? Que aí você está passando por um momento de limpeza nos seus caminhos, na sua vida neste momento, tá? E essa água, que também pode representar Oxum, representa a limpeza da espiritualidade, limpando da sua vida os seus caminhos o que não deve ficar, para que esses planos aqui comecem a fazer efeito, comecem a se realizar nos seus caminhos de vida, ok? Aqui nós temos o lado amoroso, nós temos 3 grandes estruturas firmes, que fala de um coração bacana, um coração de uma pessoa que se entrega, que cuida, que zela, que tem realmente um relacionamento muito bem estruturado, equilibrado, porque se você ver são 2 colunas iguais. Verdade. 2 colunas iguais. Ok? Então vocês buscam o equilíbrio sempre desse relacionamento. Uma xícara clara, quanto mais clara, mais positiva ela está. Se a xícara é escura, mais negativa está aquela situação. Aqui fala do nosso âmbito, do seu âmbito financeiro, ok? Fala de uma coluna de expansão, que a gente chama isso. Uma coluna que abre e vai se expandindo em toda xícara, ok? Então essa coluna fala de uma realização pessoal que vai trazer um crescimento financeiro muito grande, não só em questões de dinheiro, mas vai se expandir para o amor, para os pensamentos e para os seus planos, ok? O fundo da xícara fala da espiritualidade. Existe uma cruz aqui que fala de uma busca muito grande para que as coisas sempre sejam muito bem feitas, muito bem concretas. A cruz representa a espiritualidade plena, representa Jesus Cristo também. Então, mesmo às vezes, quando ocorrem dificuldades, você passa por cima delas pela espiritualidade. Você toma a frente de muitas coisas e passa por cima de muitas pedras para que a espiritualidade, tanto a sua quanto a dos outros, estejam muito bem equilibradas. Perfeito. Muito mesmo. É uma leitura rápida, mas também nós conseguimos ficar aqui por horas falando de pequenos assuntos e pequenos fatos. Desdobramento, né? Que você faria, pode fazer, né? Exatamente. Então, o que eu faço normalmente leitura? Faço a leitura de mão do consulente, coloco a xícara para fazer a leitura, em volta da xícara abro cartas, abro runas. Nossa. Então é um jogo completo de um oráculo trabalhando juntamente com o outro para acrescentar conhecimento e informações na vida do consulente. Perfeito, maravilhoso. Eu não tinha noção realmente de como seria uma verdadeira consulta dessa, né? Estou encantado. Perfeito. Pessoal, o Maicon trouxe aqui algumas imagens para a gente ter uma ideia de como funciona a leitura da cafeomancia. Então, Doté, esta primeira imagem mostra pra gente o símbolo de Yin Yang, né? E se você olhar abaixo do símbolo, existem algumas montanhas falando das dificuldades, né? E o símbolo Yin Yang, ele vem nos falar de equilíbrio. Então, é um ponto branco no negro e um ponto negro no branco. Então, diz aí para essa consulente que depois de todas essas situações difíceis, essas montanhas que ela passa, ela vai conseguir se equilibrar. A segunda imagem, se você vê, é uma imagem feminina, parece uma deusa, né? uma entidade, um espírito mulher, né? Que vem trazendo a vaidade no campo amoroso dessa consulente, trazendo a realização pessoal, a felicidade, o equilíbrio. Essa terceira imagem, se você ver, nós temos aí um anjo de joelhos, né? Nas mãos desse anjo, se você prestar atenção, tem aí o número 7, que traz a espiritualidade. Então esse anjo vem trazer benefícios espirituais na vida dessa consulente. É muito bonita essa xícara. Essa terceira, se você perceber, nós temos aí a imagem do orixá Oxum. Você vê bonito filar, você vê o espelho na mão desse orixá, né, trazendo para a vida da consulente a fertilidade, a beleza, a magia, a intuição, o poder feminino. Na próxima imagem nós vemos aí um guerreiro, né? Você vê claramente a capa, o peitoral, você vê o capacete, né? E as pernas desse guerreiro trazendo para a vida desse consulente a força, a determinação, o equilíbrio.
E nessa última imagem, nós vemos aqui alguns deuses egípcios, né? Você vê também alguns dragões trazendo força espiritual, magia e transformação, porque o dragão está diretamente ligado ao elemento fogo. Então, ele vem trazer transformação e ações necessárias para a nossa vida. Ok? Então, Michael, eu estou assim, muito encantado, porque tanto a quiromancia quanto a cafiomancia, para mim, foram perfeitas. E eu, né, trabalho com oráculos a vida inteira, então conhecer mais essas vertentes aqui achei fantástico. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre runas, né, que eu acho que você complementa todo o seu trabalho, pelo que eu entendi, e como funciona. Porque também é tão pouco falado, né? É mais revistinhas que a gente vê por aí falando sobre runas do que um trabalho, pelo menos que eu tenha acesso, mais sério, mais profundo. Verdade, porque hoje o que acontece? Nossa realidade, as pessoas trabalham muito com cartomancia, né? Trabalham com tarô, baralho cigano, trabalham até com baralho de Maria Padilha, que eu vi que é bem extenso aqui no Rio. Está crescendo bastante. Em São Paulo é muito pouco, mas eu espero que isso se abra lá, porque é um baralho maravilhoso também. E as runas são oráculos divinos e oráculos nórdicos. Não sei se você lembra daquele filme do Thor, que tem o Odin, Sim. que é o pai de Thor. Acredita-se que Odin, em busca de conhecimento, tenha se pendurado de ponta cabeça numa árvore da vida que se chama Yggdrasil. Ele se pendurou e ali, olhando os outros mundos lá embaixo, ele percebeu alguns símbolos diferentes. Então ele sacrificou o seu olho, ele arrancou o seu olho como entrega aos deuses, ofereceu aos deuses em troca do conhecimento das runas. Então, inicialmente, foi dado aos povos nórdicos, aos povos vikings. Eles utilizavam como símbolos de proteção e também, depois de algum tempo, como um oráculo. Eu utilizo muito runas como um agregador de conhecimento das minhas consultas. É um oráculo que tem dado muito certo, um oráculo nórdico que inclusive, me traz muitos benefícios, porque diariamente, quando eu acordo, eu vou lá e tiro uma runa. Vamos ver como que vai ser o meu dia. E realmente bate perfeitamente como bate a cartomancia, como bate às vezes uma leitura de mão. Então eu creio que o oráculo ele esteja aí para nos orientar, como todos eles, dar direcionamento e principalmente trazer aí um vestígio de uma boa sorte para o nosso caminho. Então o que a gente pode fazer aqui? Uma pequena demonstração. A gente pode perguntar do programa e tirar uma runa para ver como que vai ser, ok? Então vamos mentalizar aqui com essa mão mesmo? Programa, pode ser qualquer mão. Programa e você retira uma runa para a gente ver o presságio de sorte para o seu programa. Peguei. Essa runa é a runa chamada Unjo. É a runa da alegria. E fala da realização pessoal. Do benefício que nós temos de fazer aquilo que a gente gosta. É uma runa que fala de crescimento, de expansão, felicidade e principalmente o seu interno feliz por você fazer este programa. Por você dar um pouquinho do seu conhecimento e receber pessoas também. Então, para complementar essa pergunta, a gente vai tirar mais uma. Perfeito. Uma runa que se chama Feô, que é considerada a runa do boi, que é a runa da prosperidade. A runa que mais se fala de crescimento financeiro dentro de todas as 25 runas de Odin. Então é uma runa que vem falando do crescimento, da expansão, da abundância, da fertilidade. E esse é um programa que só tem a crescer no seu conhecimento e no conhecimento de outras pessoas. Fala do financeiro também, do crescimento não somente público, mas o crescimento realmente em dinheiro, em cash, em money, em pataco, como a gente fala. Então é uma runa muito auspiciosa, que traz muitos crescimentos para o seu caminho e prosperidade para o seu programa. Isso daqui vai muito longe. Então é um crescimento com felicidade. Olha isso. Parabéns, porque fantástico, obrigado. Você faz isso com o coração e são duas runas que se encaixam perfeitamente. Crescimento e alegria. Okay? Eu acho que a alegria nesse sentido é trazer também para a pessoa que está do outro lado o conhecimento, que é importante. Eu venho percebendo, Michael, ao pouquinho tempo que a gente tem de programa, eu tenho 20 anos de rádio, né, e acabei não ficando mais na rádio e apostei aqui no programa. E a nossa primeira intenção é continuar fazendo o trabalho que eu tinha, até aproveitando a oportunidade, ainda não cheguei a falar sobre isso aqui na programação, é trazer o que eu fazia na rádio, que era esclarecer, ensinar banhos,
eu falava sobre pessoas, fazia algumas entrevistas bem outro estilo, né, porque era rádio. Mas o importante é que as pessoas do outro lado, elas sempre aprendiam uma forma de banho, uma forma de um defumador, uma magia, alguma coisa, e um aconselhamento. E isso com os quadros, né? A gente tem aqui o quadro de entrevistas, que é esse hoje, tem o Praticando Magia, tem o de segunda-feira, que é somente falando sobre um tipo de tema dos mais variados. E as pessoas continuam falando a mesma coisa que eu escutava do programa de rádio. Poxa, assisti seu programa, que maravilha, que alegria que me deu aprender aquele defumador, que alegria que me deu aquele banho, o travesseiro que a gente ensinou um dia Isso desse. é maravilhoso. Então, a gente tem visto que o programa tem alcançado, bem novinho, mas alcançado o intuito. E o financeiro que aí saiu, você vê a quantidade de equipamentos, de pessoas que trabalham. As pessoas, às vezes, de casa, podem pensar, o Dotec faz o programa, não. Não, tem muita coisa aqui Eu por tenho trás. aqui uma produtora e que edita o programa todo, a pessoa que trabalha na iluminação e montar todos os cenários, todos são onerados, logicamente. Eles trabalham comigo. Para você ter uma noção, aproveitando aqui a tua entrevista, eu quero até acho que trazer isso é importante, falando do que o oráculo disse, Sim. que não sou eu falando, eu estou apenas complementando o que ele falou, para eles entenderem. A pessoa que faz as edições fica às vezes 3, 4 dias direto no computador. Levanta, computador, e vai deitar 10, 11, meia-noite. Editando, cortando, fazendo mil divulgações do canal. Então, o financeiro também entrando, né, que é importante. Essas pessoas têm que ser muito bem remuneradas, porque senão o pessoal em casa não tinha um programa com a qualidade que a gente faz aqui. Eu fiquei impressionado e eu achei muito bacana o suporte, o atendimento de vocês, o cuidado de vocês com a gente, eu achei muito legal. E realmente, o que tem por trás as pessoas não conhecem. Não conhecem. Mas é exatamente o que esse jogo fala, é fazer com felicidade. Então, todo começo, ele busca da gente, pede da gente muita dedicação. E querendo ou não, um começo de um novo canal que está surgindo, que tem dedicação, mas o sucesso é garantido. Ah, que bom. Que assim seja. Assim será, e é bom que a gente também, que os deuses estão ajudando, as forças da natureza, os orixás, os E é muito legal levar esse conhecimento para as pessoas, e essa questão de banho, de aconselhamento. Por isso, hoje eu trouxe um feitiço muito bacana para trazer uma proteção muito boa para a gente, principalmente para quem foi alvo de magia. Que maravilha. Então a gente está fazendo entrevista, vai ter um pedacinho do Praticando Magia dentro desse Só que o Praticando com o Michael hoje. Então a gente pode ir lá? Pode, com certeza, vamos sim. Maravilha. Então, Michael, eu queria que você mostrasse um pouquinho pra gente, tanto a explicação desses símbolos aqui dessa mesa de magia natural, quanto, né, o pessoal deve estar muito curioso, para aprender aí esse feitiço, né, essa magia de proteção que você vai ensinar. Então, Dotel, o princípio dentro da magia, dentro de um altar, é nos conectar com a espiritualidade, que é o nosso cantinho mágico. É o nosso grande portal. Então, existem vários tipos de altares, lógico, né? Então, lógico que a gente enche de coisas no nosso altar, tudo que é mágico a gente coloca lá. Mas o mais importante é a presença dos 4 elementos dentro desse altar, que vão falar do equilíbrio da natureza, ok? Então, o primeiro elemento que deve estar presente dentro da ritualística e dentro do seu altar é o cálice, representando o elemento água, que fala dos nossos sentimentos, da fluidez de todo o nosso íntimo, do nosso interno. Ele pode ser representado dentro do altar como um cálice com água, ou até mesmo conchas representam esse elemento. O segundo elemento é o elemento terra, que normalmente é representado por cristais. Hoje, como nós vamos fazer um ritual aqui de proteção, eu trouxe alguns cristais negros que falam de proteção. O terceiro, não menos importante, são o elemento ar, que fala dos nossos pensamentos, da fluidez. Então, o elemento ar ele pode ser representado por penas ou por incensos no nosso altar. E o quarto elemento é o elemento fogo, que fala da ação, da espiritualidade. Então, ele é representado através do castiçal ou de velas acesas. Pode ser também posto aí no altar algum elemento vermelho, laranja, dourado, que também vai representar o elemento fogo. Perfeito. Dentro da magia, após os 4 elementos, nós temos o caldeirão, que representa o útero da grande deusa, o útero da grande mãe, onde tudo é transformado. Então, no caldeirão nós fazemos poções, feitiços, encantamentos, comida da bruxa. O próximo item é a varinha mágica.
A varinha mágica, ou bastão mágico, é de suma importância para a bruxa. Porque imagine que na sua frente tem algo que você quer muito, um emprego, um grande amor, uma grande oportunidade. E você não consegue alcançar aquilo. Com a sua varinha, você alcançará o que não está próximo à sua mão. Ela estende o seu poder e a sua força e alcança aquilo que você quer adquirir para a sua vida. Ok? Entendi. Depois da varinha nós temos aqui o boline, que é um instrumento diretamente ligado à comida, que é para cortar o alimento durante o ritual, ok? Normalmente ele é claro, ele não pode ter tonalidades pretas, então serve para cortar comida, cortar alimento. E o atame, ou punhal, que é utilizado para invocar, consagrar, abrir círculos mágicos. Então, com ele nós utilizamos dentro da magia para rasgar energias e trazer para aquele local a energia que a gente deseja. Muito bonito os símbolos, até a forma. Verdade, Né, você pode ver que tudo está associado, ó, à lua, a Deus, à espiritualidade. Esse aqui realmente é uma lua ou é somente... É uma meia-lua, é um meia-lua? boline mesmo. Então ele está diretamente ligado às colheitas, às grandes bruxas que viam à floresta colher ervas, cortar alimentos. Somente com o boline nós podemos aí cortar alimentos Mas e é ervas. intencional de parecer com a lua? É intencional? E é intencional. É intencional. E também aquelas antigas foices, né? A princípio eu pensei que fosse uma foice. Exatamente. E nós temos o espelho, que dentro da magia é utilizado como um oráculo, é utilizado também como um portal para várias divindades, espíritos e entidades. Utilizado também como proteção da nossa casa, pois ele reflete todas as nossas intenções. E a vassoura da bruxa, que traz aí para nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa ritualística, a proteção. Então a vassoura da bruxa, ela antigamente, ela era utilizada atrás das portas, e até hoje, né, Doté? A gente fala assim, chegou uma visita aqui indesejada. Vamos virar a vassoura, né? Vamos virar essa vassoura e colocar atrás da porta. Por quê? A vassoura, dessa posição, com as cerdas para cima, ela fica em forma de ataque. Então qualquer pessoa, qualquer energia que esteja entrando ruim, ela ataca diretamente e manda para fora. Repugnando, né? Afastando, Isso, né? dentro da magia a gente utiliza a vassoura para varrer o ritual, não tocando no chão. Somente energeticamente, para limpar o local do ritual. Existem casamentos que ela fala de uma grande transformação. Então a gente coloca ela no chão e os noivos pulam aquela vassoura falando, saí de um momento da minha vida e fui para outro. Temos também aqui o livro das sombras, ou Grimório, como também é conhecido. O Grimório, ele tem a finalidade de registrar a magia do bruxo, registrar os feitiços, as tabelas, as poções, os encantamentos que deram e que não deram certo. E como eu te falei, Doté, dentro da bruxaria natural, nós agregamos a espiritualidade que a gente acredita. Então, normalmente, além de todos esses instrumentos, no altar se coloca alguma divindade. Por exemplo, se você fosse montar um altar de bruxaria natural, você poderia colocar um orixá representando a sua força. Poderia colocar um anjo. Eu hoje trouxe a Afrodite, que é uma deusa que nós trabalhamos muito dentro da magia, que trata diretamente do amor, da beleza, da sexualidade, da intensidade. A Afrodite é uma deusa grega e acredita-se que na briga entre Urano e Zeus tenha cortado os testículos de Urano e jogado no mar, e daquela espuma e daquele sangue surgiu a presença de Afrodite. Então, esses são uns elementos básicos, lógico, tem muitos mais, mas eu trouxe aqui um pouquinho do que é um altar de um bruxo, ou de um mago e de uma bruxa da magia natural. Lindo, lindo, bem profundo o simbolismo. A gente passa a observar que os detalhes não perceptíveis, quando a gente não entende, eles ficam muito claros e profundos quando você entende o que aquilo quer dizer, né? Verdade. Bem bacana isso. Verdade. Você às vezes não percebe a profundidade de um símbolo, a menos que ele seja explicado, né? Porque tem coisa que o pessoal deve olhar antes da explicação, fala, nossa, que estranho, O que é isso? Que esquisito, né? Tudo tem um grande significado, com certeza. Aí passa a ter. Bom, com essa mesa linda aqui, né? Cheia de força, magia, que você já explicou aí pro pessoal o simbolismo de cada elemento desse. Queria que você explicasse qual é essa magia hoje que você vai fazer aqui, para que eles possam entender, né, qual material usado e para que serve todo esse aparato aí, que eu já estou aqui curioso. Sim. Quem nunca passou, né, Doutor, por uma situação chata de ser ameaçado por outra pessoa?
ou magicamente, ou energeticamente, ou fisicamente, né? Eu trouxe hoje uma garrafa que se chama Garrafa da Bruxa, que traz exatamente isso, a proteção contra ataques, tanto físicos quanto espirituais de outras pessoas. Essa garrafa tem o intuito de prender a intenção da maldade aqui dentro. E essa maldade não volta para quem te mandou. Dentro da bruxaria natural, nós temos aí um pilar muito importante. Faça tudo o que quiseres, desde que não prejudiques ninguém. Então, dentro da magia, nós vamos prender a força dessa pessoa aqui. Essa magia ela é feita e aconselhada para o primeiro dia de lua minguante. Lua minguante porque é lua de limpeza e eliminação. Tá? Possivelmente numa terça-feira ou em um sábado. São dias bons, terça dia de Marte, sábado dia de Saturno, ok? Então, vamos supor que a amiga ela tenha lá uma mulher que está dando em cima do marido. Pode ser feito isso? Pode, desde que se saiba quem é o autor da magia, quem está prejudicando. Por quê? Porque o primeiro ingrediente, o primeiro item desse feitiço é uma foto ou um nome completo dessa pessoa. Ok? Então aqui nós temos um papelzinho representando o fulano, ok? Dessa magia que vai ser... eles vão colocar o nome da pessoa. Exatamente, poderia ser o nome dessa pessoa ou uma foto, uma fotografia dessa pessoa. Seria o registro. Se a pessoa tiver um pedacinho de cabelo, também pode? Perfeito, melhor ainda. Melhor ainda que você tenha algo da pessoa que está trazendo o feitiço, a maldição, a praga, a macumbaria e tudo mais. Ok? Então o primeiro item é um documento da pessoa. Pode ser uma foto, um nome completo, algo que seja de cunho pessoal. Certo? O segundo ingrediente, 1 metro de fita de cetim preta, uma vela palito preta, cacos de vidro. Ai, quebrou um copo aqui hoje. Colhe esses cacos e utilize eles, ok? 7 agulhas virgens, 7 giletes, 7 espinhos de qualquer árvore, 7 pregos levemente enferrujados e 3 alhos, 3 cabeças, 3 dentes de alho. O último ingrediente, o mais importante, pelo de gato preto. O gato preto trabalha com a proteção. Ele tem contato com todos os universos e toda a espiritualidade. Então é ele quem vai fazer o trabalho sujo da gente. Ele vai nos proteger daquela quiumba que jogaram. E uma garrafa com um pouco de água suja. Essa água pode ser rio, lago, esquina que juntou uma poça ali e ficou durante alguns dias, ok? Então, um vidro, uma garrafa normal e a base com ela até a metade, mais ou menos, de água suja. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, lua minguante, certo? Provavelmente esse vídeo já está saindo na energia da lua minguante, ok? E nós vamos pegar, primeiramente, a foto ou o nome daquela pessoa. Vamos utilizar a fita de cetim, vamos dobrar ao máximo, nós podemos conseguir dobrar aquela foto e vamos circular com a mão direita, porque é a mão de doação, ok? É a mão que dá a foto dessa pessoa com essa fita. Mentalmente, já pensando, eu, fulano de tal, impeço que você faça mal a mim, impeço que você faça mal a outras pessoas, impeço que você faça mal a você mesmo. Eu, fulano de tal, impeço que você faça mal a mim, impeço que você faça mal a você, impeço que faça mal às outras pessoas. Eu, fulano de tal, impeço que você faça mal a mim, impeço que você faça mal a outras pessoas, impeço que você faça mal a você mesmo. Terminou, deixamos 2 pontas, ok? E nessas 2 pontas nós vamos dar 7 nós. Por que o número 7? O número 7 é o número de espiritualidade e força. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nós. Maravilhoso. Okay? Esse é o seu sigilo. Aqui está registrado para quem que é a intenção do seu feitiço. Então você vai colocar essa intenção dentro da sua garrafa com água parada. Então, o nome já está dentro da nossa garrafa e é muito importante lembrar do Ted que toda magia é necessário ter os 4 elementos próximos da gente para nos proteger de qualquer energia que possa rodar ali. Então, uma vela, um cálice com água, um incenso e um cristal. Isso já vai estar representando a força da natureza ali em prol
a sua magia, tá? Então, o segundo ingrediente, nós vamos colocar os dentes de alho dentro da nossa garrafa. O alho para repelir qualquer energia ruim que essa pessoa, ou entidade ou espírito que essa pessoa possa ter mandado para nós. Okay? O terceiro ingrediente, os 7 pregos um pouco enferrujados. O prego vai enferrujar a energia desta pessoa que está agindo contra você. Terceiro ponto, os espinhos. 7 espinhos de qualquer árvore. Pode ser um espinho de laranjeira, pode qualquer árvore, qualquer planta, né? desde que tenha a finalidade de espetar mesmo, espetar as intenções. Ok? As 7 lâminas de gilete, se tiverem enferrujadas, melhor ainda. Para que corte toda a negatividade de forma certeira e objetiva. As 7 agulhas virgens, para que fure as intenções. Todos são elementos de corte, de repelir, de machucar, né? Ou seja, tiram essa coisa ruim. Exatamente. E alguns cacos de vidro. Se conseguir colocar 7 cacos, melhor ainda. Sempre com uma ajuda de uma vassoura amiga, Pra se machucar, né? Verdade. E o último ingrediente, um punhadinho de pelo de gato preto. Lembrando que é só um punhado, não vamos machucar o gatinho, tá? Porque a gente preza o cuidado com todos os animais, ok? Então não vamos machucar. Se caiu, pega um pequeno assim e coloca dentro da sua garrafa, ok? É ele quem vai fazer o contato com a espiritualidade para te proteger daquela magia. Tampamos. E ali, a nossa velinha preta vai ser acesa. Maravilha. E posta sobre a rolha. Lógico que a gente precisa ter esse cuidado. E vai deixar sobre a lua lá minguante queimar. Terminou de queimar, essa magia precisa ser enterrada próximo a gente, para que a gente tenha controle dela. Então, normalmente as bruxas quebravam a parede, colocavam dentro da parede e cimentavam. Dentro da magia nós podemos colocar também dentro de vasos, jardins, desde que esteja próximo, desde que a gente lembre onde está. E essa magia começa a funcionar em 3, no máximo 7 dias. Todas as energias que aquela pessoa está mandando, te prejudicando, atrapalhando a sua vida, serão cortadas e entregues aqui dentro. Aquela energia ficará aqui. Então, de forma alguma, alguém deve colocar a mão ou abrir. Porque se abre, toda aquela energia daquele poder, toda aquela prisão é libertada novamente. Por isso que tem que ficar sobre o nosso controle. Perfeito, maravilhoso. Tenho certeza que muita gente em casa vai começar a quebrar alguma coisa para ter um caco de vidro hoje. Hoje o ser humano, infelizmente, não tenho dúvidas. Ele toma muito frente para querer prejudicar as pessoas. E eu gosto sempre de passar. E hoje em dia também existe muito aquela coisa do alguém está me invejando, alguém está mandando energia negativa, e as pessoas têm muita preocupação com isso. Se a pessoa não sabe quem está mandando, pegue um papel branco, feche e imagine aquela situação que você está vivendo. Então, estou passando por uma falta de dinheiro, pela falta de amor, então eu sei que tem alguém me invejando, eu coloco essa intenção nesse papel. E aí faz a voltinha e todo o ritual que a gente fez aqui. Entendi. E é só depois enterrar. Enterra, guarda, esconde, mas é bom que fique enfiado em algum lugar que ninguém mexa aí no escuro. Perfeito. Para eliminar de vez esse problema da sua vida.
Maravilhoso, eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar com essa magia de proteção, podendo neutralizar o inimigo de vocês. Que assim seja. Agora, Maicon, eu vou te convidar para a gente fazer o quê? Um bate-bola, um jogo rápido, para a gente saber mais um pouquinho de você. Sim. Uma resposta bem direta, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Se você não fosse bruxo, o que você seria? Com certeza aí um espiritualista, alguém ligado à espiritualidade, mesmo que não seja magia, mas alguém ligado ao espiritual. Eu já não me vejo sem isso. Ou seja, se não fosse bruxo, bruxo seria. Bruxo seria. Você tem afinidade com outro segmento religioso? Tenho. Eu tenho um centro espírita em São Paulo, um centro umbandista, que se chama Templo de Aruanda. Sou zelador desse templo, mas às vezes, quando é possível, eu aglutino um conhecimento ao outro. Utilizo, sim, os meus orixás, as minhas entidades, os meus catiços, dentro da magia e da bruxaria. Tenho, sim. Perfeito. Uma coisa que o Maicon Oliver detesta? O Maicon Oliver detesta falsidade. Você se considera uma pessoa de sorte? Sim, me considero. Pelo conhecimento, pelas oportunidades, pelas pessoas que se aproximam de mim, me considero sim eu tenho uma pessoa de sorte. Bom. Um medo? Medo de não ser compreendido. A gente trabalha com tantas energias, e o meu medo é as pessoas não compreenderem que o que eu faço, o que eu trabalho, não é negativo. Entendi. Por isso tanto esclarecimento, né? Exatamente. O máximo que eu puder esclarecer, tanto que tem um pilar da magia que fala, nunca negue uma informação. Então, o máximo que eu posso passar para desmistificar, eu passo. Um elemento, uma divindade e um símbolo. Um elemento, com certeza o elemento ar, que é o elemento que rege a minha vida, que fala dos pensamentos, eu sou muito, planejo muitas coisas, minha cabeça está sempre ligada. Uma divindade, com certeza Afrodite, que eu sou diretamente ligado a ela, uma deusa de amor que interage muito na minha vida. Um símbolo, o pentagrama, que é um símbolo de proteção, é um símbolo que fala do equilíbrio dos 4 elementos e que está sempre comigo, me protegendo, me trazendo caminhos. Perfeito. Um sonho. Sonho, talvez um que está bem próximo aí, que seja o meu livro. Olha. Você vem depois lançar com a gente. Exatamente, né? já está Olha lá, previsto, hein? já bem previsto esse ano. Por favor. Quem é o Mago Oliver? Mago Oliver é uma pessoa simples, uma pessoa amiga, que tenta passar ao máximo o conhecimento que tem. Uma pessoa que, lógico, tem defeitos, mas uma pessoa que tenta sempre ser uma pessoa boa para os outros. Eu penso muito do que as pessoas querem de mim, para mim começar a dar a elas o que eu quero também, né? Quando a gente se espelha, quando a gente senta à nossa frente e fala quem você é, eu me vejo como uma pessoa bacana, porque o que eu dou para os outros é legal. Então, eu espero de mim o que eu espero dos outros. Perfeito. Queria que você desse uma mensagem agora para todas as pessoas que estão nos vendo agora, né? Possam aproveitar de tudo isso que foi ensinado, falado, já deixando aqui muita gratidão por tudo que você trouxe aqui, que achei maravilhoso, não imaginava. Fiquei muito surpreso com tudo de lindo que você trouxe, de profundo. Então, uma mensagem que as pessoas possam ter como referência, né, para seguir. Existe uma palavra, Doutor, que chama gratidão. Infelizmente, o ser humano ele acaba sendo muito ingrato. Eu gosto sempre de falar isso, porque gratidão é a gente agradecer pelo pouco ou pelo muito que a gente tem. Verdade. Tantas pessoas reclamam, nossa, mas eu não tenho o carro, a casa que eu quero, não tenho o amor que eu quero. Mas, às vezes, a gente não pensa em quem não tem nada disso, em quem não tem onde dormir, em quem não tem o que comer, não tem onde morar. Então, às vezes, eu creio que o ser humano seja um pouco ingrato. Eu creio que gratidão é o que todos nós precisamos. Precisamos se entender que a casa que eu tenho, eu devo ser grato, a vida que eu tenho, eu devo ser grato, mesmo que eu não tenha aquilo que eu queira. Mas tanta gente passa fome, tanta gente passa frio, tanta gente passa necessidade. Então, dentro da magia, a gratidão é uma palavra muito importante, porque a gente entende e a gente vê e se acha merecedor de tudo aquilo que a gente tem. Então, gratidão a você, gratidão à oportunidade, gratidão a todas as pessoas de me dar a oportunidade de passar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho. Uma centelha de algo que eu acredito e que, com certeza, eu espero que faça diferença para todas as pessoas. Maravilhoso. Eu acho também, só complementando um detalhezinho, que a gente deve ter gratidão até do que não tem, do que não conquista, né? Exatamente. Porque às vezes você pode conquistar muito dinheiro e aquilo ser uma coisa horrorosa para a sua vida. Né? Então, quem não tem muito dinheiro está sendo poupado pela vida, às vezes, para viver mais, agradeça também. Agradeça também, com certeza. Bom, falando em gratidão, é um sentimento maior que eu estou sentindo aqui agora,
né, que a gente se conhecia muito rapidamente, Sim. da Mystic, e você fazendo um trabalho maravilhoso junto com o Sérgio. Eu tive a oportunidade hoje de conhecer como pessoa, né, e como mago, como oraculista, que foi fantástico. E quero te agradecer por essa doação que você fez aqui para o nosso canal. Eu tenho absoluta certeza que vai ser mais uma entrevista maravilhosa, que eles vão gostar, né? Eu já amei, sou suspeito, mas que eles vão também agregar a vida, né, de todos que nos assistirem com conhecimento. Muito obrigado, tá bom? Foi fantástico. Você vai voltar depois para Com certeza. aquelas dicas que a gente pôde combinar mais uns programas futuramente. E é isso, pessoal. Hoje, aqui no Encontro com Doté, o Michael Oliver nos deu a mágica presença e trazendo um pouquinho do seu conhecimento, dos oráculos que ele manipula, de todos esses elementos fantásticos. Eu agradeço a todos. Esse programa de hoje foi o Encontro com Doté e você pode ir aqui embaixo, se você gostou dessa entrevista maravilhosa, vai aqui embaixo, dá lá um gostei, se inscreva no nosso canal, é muito importante que você vá lá, se inscreva e também compartilhe nas redes sociais. Eu desejo a todos muito sucesso, muita sorte. Mais uma vez te agradeço, Oliver. Eu sou o Doté Alexander e esse foi o Encontro com o Doté. Agora, Michael, eu queria só te pedir uma coisa, que eu fiquei o tempo todo aqui nessa entrevista. Queria colocar esse chapéu um minutinho. Quero me sentir mago, posso? Com certeza. Posso. O que ele faz quando a gente coloca? É um instrumento de poder que nos conecta vendo? com a espiritualidade. Tá lindo. Obrigado, querido. Gratidão, querido. Foi um prazer. Todo meu. Obrigado.